Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou cardiologista e ecocardiografista. Queria primeiramente agradecer o convite do Clube da Cardio para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu acho que é muito relevante, muito atual, e a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação ecográfica da congestão pulmonar e sistêmica, tá? Eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Primeiro eu vou falar da parte pulmonar e depois eu vou falar da congestão venosa, tá? Em relação ao ultrassom pulmonar, ele é importante porque, através de um método relativamente simples, a gente consegue detectar, através de linha B, sinais de congestão pulmonar e a gente consegue também detectar e quantificar o derrame pleural. Tá? O treinamento nesse método, ele é rápido quando a gente compara com outros métodos, como o eco, mesmo o eco-pocos. Tá? A realização do ultrassom pulmonar, para quem já faz o eco, ele agrega pouco tempo, tá? Em torno de 1 a 2 minutos, usando um protocolo focado. E a presença de congestão pulmonar, como eu vou mostrar aqui em alguns trabalhos, ela está associada à reinternação e morte por insuficiência cardíaca. Tá? Nessa apresentação, eu vou falar para vocês alguns aspectos básicos para a compreensão do exame, quais são os protocolos que a gente usa em pacientes com IC, o diagnóstico diferencial das síndromes intersticiais, ou seja, o diagnóstico diferencial da linha B, e como que a gente vai quantificar o derrame pleural. Então, diferente, por exemplo, de outros métodos de imagem, o ultrassom pulmonar, independente de onde eu coloque o transdutor no tórax, a imagem ela vai ser muito semelhante. Então, eu vou fazer a aquisição da imagem com o transdutor, eu vou apontar um índex para a região cranial do paciente, e a imagem que a gente vai ter é uma imagem, aqui, essa aquisição com a sonda linear, a gente vai ter pele subcutânea, musculatura intercostal, as costelas superior e inferior, e uma linha que é hiperecóica, né, bem branquinha, que é a linha pleural. Nessa imagem, eu não consigo dizer quem é a pleura parietal, quem é a pleura visceral, mas a gente sabe que a pleura parietal é fixa e quem se mexe é a pleura visceral, tá? Então, esse é o movimento normal. Então, em pacientes normais, a gente vai primeiro pesquisar no exame o deslizamento pleural. Depois que a gente detectou o deslizamento pleural, a gente vai para uma segunda parte, que é avaliar os achados subpleurais, ou seja, o que tem abaixo da pleura. A gente tem padrão A, a gente tem linha B, a gente tem consolidação, derrame. Então, mas independente de onde a gente colocar o transdutor no tórax, a gente vai visualizar, a gente vai pesquisar esses achados. E aí, já de forma interessante, o que acontece? Essa aquisição aqui, agora feita com um transdutor convexo, a gente vai visualizar aqui pele subcutâneo, musculatura intercostal, a costela superior, costela inferior, a linha pleural. E, na verdade, por um fenômeno de artefato da imagem, que chama-se reverberação, na verdade, a gente enxerga até a linha pleural. Por quê? Toda vez que existe uma mudança brusca de condução do som entre dois meios, ali em relação aos tecidos, mudando para o ar, né, para o pulmão, que basicamente boa parte da sua composição vai ser ar, né, dentro dos alvéolos, o som ele acaba retornando para a fonte emissora. Então, o que a gente vai entender? Então, imagina comigo, ó, eu estou utilizando o transdutor, ele emitiu uma frequência de pulso sonoro. Então, ele vai atingir a linha pleural e vai retornar. Tá? Agora, um próximo impulso sonoro, ele vai atingir essa linha pleural, vai retornar, só que o aparelho ele vai entender que aquela mesma linha, na verdade, como ela demorou o dobro do tempo, ela está um dobro da distância em relação àquela inicial. E assim por diante. Então, essas linhas, que são essas linhas horizontais chamadas de linhas A, elas são, na verdade, reverberação, é um artefato de imagem, mas que ele é interessante porque é o aspecto normal. Então, num pulmão que está sem congestão, o que eu espero encontrar no pulmão saudável é linha A. Tá? Agora, para que isso aconteça, pessoal, eu tenho que ter um ângulo de insonação com a linha pleural de 90 graus. Não é 90 graus com o tórax, é 90 graus com a linha pleural. Então, eu vou colocar o transdutor e vou fazer báscula até eu identificar essa linha A. E aqui eu chamo a atenção para isso mesmo, para essa aquisição. Então, eu tenho que ter ou linha A ou linha B, senão se eu estiver visualizando tudo preto é porque, na verdade, a minha aquisição não tá correta. Então, eu preciso ajustar a minha imagem, eu vou fazer ali o movimento normalmente de báscula, né, de inclinação com o transdutor, para a gente visualizar essas linhas. Tá?
Uma outra estrutura muito importante que a gente reconheça é o septo interlobular. O septo interlobular, ele separa ali, né, ele é o arcabouço dos alvéolos. Em condições normais, a gente não detecta por quê? É basicamente o que a gente tem é ar, então a gente não enxerga essa estrutura. E só que em condições patológicas, né, quando houver espessamento desse septo interlobular, como na congestão, na infecção ou na fibrose pulmonar, a gente vai acabar identificando, ele vai aparecer na imagem através de linhas B, tá? Chama a atenção de vocês que esse septo interlobular ele se insere na pleura visceral. Então, para que eu enxergue essas alterações, a pleura visceral ela precisa estar junta à pleura parietal. Elas não podem estar afastadas, como no pneumotórax, por exemplo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai adquirir a imagem? O posicionamento do paciente, normalmente a gente adquire com o paciente deitado a 45 graus, tá? Essa questão do posicionamento varia muito com o quadro clínico do paciente, se ele tolera ou não o decúbito, tá? Mas, via de regra, é dessa forma, tá? O transdutor que a gente vai selecionar, nesse caso, onde a gente está procurando congestão e derrame pleural, o transdutor mais fácil de visualizar essas alterações é o transdutor setorial. E o que a gente vai buscar na imagem? A gente vai avaliar se existe deslizamento pleural, né, se a pleura está fina, deslizando normalmente, e depois disso a gente vai procurar os achados subpleurais. Eu tenho linha A, eu tenho linha B, o paciente tem derrame pleural, então segue dessa forma. Então, vamos primeiro para o normal. Primeiro, vou mostrar para vocês, por uma questão física aqui, de físicas do ultrassom, quando eu utilizo uma sonda linear, que é uma sonda de alta frequência, eu tenho uma melhor resolução da imagem, mas eu enxergo menos profundamente, né? Então, se eu estou aqui avaliando o deslizamento pleural, a sonda que eu vou ter uma maior facilidade de visualizar o deslizamento pleural é a sonda linear. Então, a gente visualiza aqui facilmente. Aqui, no nosso dia a dia, quando a gente está pesquisando realmente derrame pleural e congestão, a gente vai utilizar a sonda setorial. E que a gente observa aqui, ó, a linha hiperecóica é a linha pleural, e abaixo a gente tem um padrão normal de linha A. De forma importante, existe um movimento da pleura mesmo na ausência da respiração, que é o chamado pulso pulmonar, que é uma movimentação pleural embalada pela contração cardíaca. Bem, focando aqui nas síndromes intersticiais, que é o maior foco dessa reunião, a síndrome intersticial ela é secundária a um espessamento do septo interlobular, tá? E ela pode ser causada principalmente por edema pulmonar cardiogênico, por um processo inflamatório infeccioso, pneumonia SDRA, e por fibrose pulmonar. E no ultrassom, ela vai aparecer como linha B. Tá? Então, o que é a linha B? São linhas longas, verticais e periecóicas, que elas nascem na linha pleural e vão até o fim da imagem. Tá? Elas têm um aspecto de cauda de cometa, elas apagam as linhas A e elas se movem com a respiração. Tá? Mas o que a gente precisa saber? Nem toda linha B vai ser patológica, tá? Se a gente detectar até 2 linhas por espaço intercostal, isso é considerado normal. 3 ou mais já é patológico. Então a gente vai gravar esse número. Então, se eu tiver 3 ou mais linhas B, isso já é um achado anormal. Então vamos focar agora bem em insuficiência cardíaca. Sem sombra de dúvida, para quem vai começar a estudar ultrassom pulmonar, esse é o primeiro artigo, é um artigo fascinante, que tem 2 pessoas aqui que são importantes para a gente do ECO, Eugênio Picano, e o pai do ultrassom pulmonar, que é o Daniel Liechtenstein, que é um intensivista francês que, na verdade, bolou toda essa ideia do ultrassom pulmonar. Então, eles fizeram um trabalho, é um artigo de revisão, que traz toda essa parte teórica do ultrassom pulmonar, então é um artigo bem bacana. Tá? E ele mostra o seguinte, que na verdade a congestão ela tem 3 fases, a congestão pulmonar ela tem 3 fases. A fase assintomática, que é o que a gente avalia ali através do ecocardiograma, onde a gente consegue, através da avaliação das pressões de enchimento, determinar que o paciente tem elevação das pressões de enchimento ou não, né, pela avaliação da função diastólica. E a gente sabe do outro extremo, que é a fase clínica, né, onde o paciente tem dispneia, tem sinais, crepitações, dispneia aos esforços, que é a chamada congestão clínica.
Mas entre uma fase de congestão hemodinâmica assintomática e a fase de congestão clínica, existe uma fase chamada congestão pulmonar assintomática. Essa fase de congestão pulmonar assintomática, ela, na verdade, traduz o momento que eu consigo identificar nesse paciente linhas B com ultrassom pulmonar, tá? Então, para o paciente chegar lá naquela fase clínica, ele primeiro vai passar por essa parte de congestão pulmonar assintomática. Então, eu posso, com ultrassom, detectar isso. Primeiro, isso vai surgir no estresse e depois em repouso. Já trago para vocês agora alguns trabalhos que estudaram isso em ambiente ambulatorial e ambiente de emergência. Tá? Então, esse primeiro trabalho é um estudo que avaliou pacientes ambulatorialmente com IC com fração de ejeção preservada. Eles fizeram follow-up desses pacientes e o desfecho desse trabalho foi um desfecho composto com piora do sintoma de insuficiência cardíaca necessitando hospitalização ou escalonamento da dose do diurético ou morte. E eles fizeram uma contagem absoluta de linhas B e caso esse paciente tivesse um total de mais de 15 linhas B, esse paciente, ele objetivamente, ele tinha com certeza mais desfechos, tá? A questão desse trabalho, eles utilizaram 28 zonas, então eles dividiram esses campos pulmonares em 28 campos, o que acaba deixando isso um pouco mais trabalhoso, tá? Mas é uma forma de fazer também. No final, eu vou mostrar qual que é a sugestão, né, de realização, mas esse foi um dos primeiros trabalhos que começou já a mostrar que congestão pulmonar, ele vai ter, mesmo que eu não detecte clinicamente, isso vai impactar em desfecho clínico, tá? Esse outro trabalho utilizou uma outra metodologia, aqui também avaliando internação por IC em 6 meses e morte por todas as causas, aqui já usando um protocolo que vai ser o que a gente vai sugerir, né? Eu vou mostrar para vocês depois um consenso que também sugere isso. Utilizou 8 zonas pulmonares, o que torna o exame mais prático e mais rápido, tá? E aqui, quando ele compara, quando eu tenho mais de 3 linhas B de forma acumulativa, eu consigo prever que esse paciente vai ter mais eventos. Então, mostrando mais uma vez que quem tem congestão pulmonar vai internar mais e tem um risco de morte aumentado. Tá? Esse outro trabalho, agora saindo do ambiente ambulatorial e indo para o ambiente de emergência, ele avaliou pacientes que procuravam emergência com IC aguda. Tá? E aí eles dividiam os pacientes naquela avaliação tradicional, digamos, raio-x e BNP, para os pacientes que, além disso, faziam ultrassom pulmonar. Eles mostraram uma acurácia superior do ultrassom pulmonar e a grande diferença disso foi o tempo para o diagnóstico. Desde que você tem o aparelho disponível, ele em 5 minutos já dava o diagnóstico de congestão pulmonar, de um edema pulmonar cardiogênico. Então, nesse estudo aqui, ele usou também 8 zonas, e a gente vai ver que isso acabou sendo relevante para esse consenso, né, que eu vou mostrar para vocês. E aqui o edema pulmonar, ele utilizou 3 ou mais linhas B em 2 ou mais, em 2 ou mais zonas bilateralmente. Então, esse era o critério que ele usava para dar o diagnóstico de um edema pulmonar cardiogênico. Ter 3 ou mais linhas B em 2 ou mais espaços intercostais em ambos os lados, então bilateralmente, porque é o que eu espero encontrar no edema pulmonar cardiogênico, que ele seja bilateral. Tá? Depois de vários trabalhos, vem esse consenso, que a gente sabe que ele já está sendo atualizado, ele está em fase de atualização, que é talvez uma tentativa de juntar esses estudos e sair uma recomendação. Tá? E aqui ele faz um levantamento desses vários trabalhos que usaram diferentes metodologias para quantificar e determinar a presença de congestão pulmonar. Então, a gente tem desde 28 zonas a 4 zonas pulmonares, né? Então, uns que utilizaram soma de total de linhas B e outros que utilizaram só se aquele ponto era positivo ou negativo, ou seja, tem mais ou menos de 3 linhas B, tá? De forma que, no final, esse consenso ele recomenda o seguinte: a gente deve utilizar um protocolo de 6 a 8 campos, o que a gente utiliza no dia a dia, basicamente, é o protocolo de 8 campos, tá? Onde a gente divide esses campos através da
da região mediana, então do externo, né? Então do externo até a linha axilar anterior, da linha axilar anterior até a linha axilar posterior, então eu tenho uma região anterior, uma região lateral, e eu subdivido essas regiões em superior e inferior, mais ou menos através do quarto espaço intercostal. Então, a gente agora passa a ter aí 8 campos para análise. E como é que a gente quantificaria essa congestão? Então, ele, na verdade, te dá duas opções. Ou você vai fazer a contagem total de linhas B, ou você pode usar um sistema de score de zonas positivas. Então, digamos, se eu tenho 8 zonas, eu tenho 2 zonas de 8, eu tenho 4 zonas de 8. Então, ele deixa ainda essa forma, as duas formas estão corretas, né? Estão validadas para quantificar o derrame, perdão, a congestão pulmonar. Tá? Isso aqui é um trabalhinho que a gente está fazendo num dos hospitais aqui no Rio, no Quinta Dó, onde a gente avalia de forma integrada o eco, ultrassom pulmonar e ultrassom venoso visceral, no acompanhamento de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Essas são as pessoas que participam do trabalho. E aqui eu trago um caso para vocês de uma paciente do sexo feminino, 63 anos, que ela é admitida por IC descompensada. Aqui, sem sombra de dúvida, a gente observa que existe uma disfunção biventricular, uma disfunção grave do ventrículo esquerdo. E quando a gente vai para o ultrassom pulmonar, aqui nos cortes, nas imagens superiores, eu tenho o pulmão direito, nas imagens inferiores, o pulmão esquerdo. E a gente, sem sombra de dúvida, observa aqui múltiplas linhas B, bilaterais, difusas, o que vai estar presente realmente, o que é esperado nesses pacientes. Quando a gente compara o eco de admissão com o eco de alta, a gente observa que, como era uma paciente que tinha uma cardiomiopatia dilatada, pouco houve em termos de variação da função sistólica do VE. Então, pouco houve em relação a... Ela não melhorou a fração de ejeção, não houve nenhuma melhora significativa nesse aspecto. Mas quando a gente compara o ultrassom pulmonar, a gente observa que houve uma grande melhora da congestão. Então, a gente comparando aqui lado a lado, no lado direito aqui da imagem, a gente observa que ela, na verdade, agora retorna para um padrão normal. Então, ela, de um pulmão totalmente congesto, ela passa para um pulmão totalmente seco. Então, isso é uma ferramenta, né, a mais para ajudar, né, para a gente ter certeza que esse paciente teve uma resposta ideal ao manejo clínico da insuficiência cardíaca. Mas nem toda síndrome intersticial é congestão pulmonar. Aqui eu mostro para vocês um trabalho publicado pelo nosso grupo durante a pandemia, onde a gente avaliou o ultrassom pulmonar na COVID-19 com a ideia aqui, só para mostrar para vocês que, por exemplo, na COVID eu posso ter linhas B coalescentes, eu habitualmente tenho áreas poupadas, então, por exemplo, eu tenho na porção mais antero-superior, mas não tenho na porção basal inferior, ou seja, eu tenho regiões acometidas e regiões poupadas. Normalmente, quando essas linhas B são secundárias à congestão de origem cardíaca, elas vão ter um componente, elas serão bilaterais e respeitarão a questão gravitacional, tá? E habitualmente eu tenho achados subpleurais, tá? Então, nos quadros inflamatórios infecciosos, eu vou ter uma pleura irregular, a gente vai visualizar consolidação subpleural e numa fase mais tardia, que além do interstício acometido, eu terei comprometimento alveolar, eu vou ter consolidação translobar. Tá? E aqui são formas da gente diferenciar com ultrassom pulmonar se essa linha B ela é por edema cardiogênico ou por pneumonia. Tá? Então, o que eu espero num quadro cardiogênico é ter uma linha pleural que desliza normalmente, tem uma espessura normal, que essa linha B tem um caráter homogêneo e gravitacional e que frequentemente eu tenho derrame pleural. Já nos quadros infecciosos, esse deslizamento pleural ele pode estar reduzido, a linha pleural vai estar espessada, eu devo encontrar consolidações subpleurais, posso ter essa questão de área poupada, como mostrei na imagem anterior, e habitualmente tenho condensação. Chamo a atenção aqui também para um outro caso que a gente chamando a atenção que, a partir do momento que eu integro os achados do ultrassom pulmonar com ecocardiograma, isso facilita ainda mais o diagnóstico. Essa foi uma paciente admitida com uma dispneia no departamento de emergência, a gente observa que ela tem linhas B
difusas e bilaterais, mas quando a gente olha o ecocardiograma dessa paciente, a gente vê que ela tem o átrio esquerdo normal, ela tem uma função sistólica preservada, essa paciente não tinha nenhuma valvopatia, e aí quando a gente vai ver, na verdade, ela tinha uma pneumonia intersticial fibrosante. Lógico que isso daqui, pessoal, é o extremo da raridade, mas é para chamar a atenção que a ideia do POCUS é integração. Então, quando a gente integra os achados do ultrassom pulmonar com o coração e daqui a pouquinho com o lado direito do coração, isso vai permitir que a gente entenda mais em que contexto fisiopatológico desse paciente está e o diagnóstico dele. Aqui só mostrar, a gente pode quantificar o derrame pleural, é uma forma relativamente simples, basta a gente medir a distância do diafragma até a base pulmonar, eu vou usar essa distância em centímetros e multiplicar por 200. Digamos que seja 3 centímetros vezes 200, eu tenho um volume estimado de 600 ml. Isso é uma estimativa, isso não é uma avaliação precisa, mas a gente consegue avaliar isso também. Tá? Bem, saindo agora do pulmão, pessoal, vou entrar na parte de congestão sistêmica, e aqui, para quem ainda não conhece, eu vou falar um pouquinho do Vexus Score. Tá? Então, antes de entrar no Vexus, a gente vai lembrar aqui um pouquinho alguns conceitos que permearam a ideia do porquê que isso é importante. Então, quando a gente avalia, por exemplo, a perfusão orgânica ela é o resultado entre a diferença entre a pressão arterial média menos a PVC na maior parte dos órgãos. Tá? Então, digamos que a gente está estudando o rim. Então, a pressão de perfusão do rim será a PAM menos a PVC, ou a pressão intraabdominal. De forma que muitas vezes a gente foca em melhorar a perfusão orgânica, aumentando só a oferta de oxigênio. E a gente muitas vezes se esquece da importância da PVC, da parte venosa, né? Do impacto dessa congestão na perfusão orgânica. Né? Então a gente começa agora a olhar um lado que durante muito tempo acabou sendo esquecido. Tá? E a gente precisa lembrar que a gente sabe que, lógico, que o baixo débito vai trazer consequências deletérias para todos os órgãos, mas que uma elevação da PVC também ela é prejudicial. A gente vê isso no fígado, causando hepatopatia congestiva, a gente vê isso no rim, causando síndrome cardiorrenal do tipo 1, a gente visualiza isso no sistema nervoso central, levando delírio, no aparelho digestivo, levando edema intestinal, com redução da absorção, edema cutâneo, levando às lesões cutâneas. Então, de forma importante, a gente precisa olhar para esse lado, porque, com certeza, a congestão venosa ela deve ser valorizada e ela realmente impacta nisso. Então, a partir disso, né, foi publicado, esse é o primeiro trabalho que traz esse tema, né, o trabalho Landmark, né, que marca o estudo do Vexus. É um trabalho realizado por uma equipe lá do Hospital de Montreal, pelo professor William Bobian e colaboradores, e que eles procuraram avaliar o seguinte. Então, eles criaram, depois eu vou mostrar para vocês como isso foi criado, né, onde eles analisavam a veia cava, a veia suprahepática, a veia porta e a veia interlobar no rim, e através da análise integrada desses achados, da cava a gente vai usar o diâmetro e nesses outros vasos o padrão do fluxo ao Doppler. Caso esses pacientes tivessem alterações graves do padrão de fluxo, esses pacientes tinham 3,7 vezes maior chance de desenvolver insuficiência renal no contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, essa é a história. Eles pegaram pacientes que eram submetidos à cirurgia cardíaca e, analisando a cava, a veia suprahepática, a veia porta e a veia interlobar, né, do rim, eles viram que, quando eu tenho um padrão de fluxo muito anormal, isso está associado a desenvolvimento de insuficiência renal, e aqui o mecanismo que gerou isso foi a congestão venosa renal. Tá? E aí, como é que eles fizeram isso? Então, eles primeiro bolaram uma estratégia de
qual seria a combinação ideal. Então, eles tentaram todas as combinações, usando diâmetro da cava, se usar a cava sim ou não, qual o padrão de achado que eles considerariam normal ou anormal. Eu vou passar por cada um desses para que todos entendam esses achados. Tá? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: quando eu tenho um fluxo que está próximo do coração, ele tem um fluxo, esse padrão de fluxo ele é pulsátil. Tá? Então, o que está perto, por exemplo, do lado esquerdo do coração, né, que sai do ventrículo esquerdo é pulsátil, né, isso está em todo o sistema arterial. Mas a partir do momento que isso vai se distanciando do coração, até por um processo de amortecimento das arteríolas e dos capilares, esse fluxo ele passa de um padrão pulsátil para um padrão contínuo. Até que, quando ele retorna, e quando ele se aproxima novamente do coração, ele passa a ter novamente um padrão pulsátil, quando a gente observa isso já na cava inferior, na suprahepática, então ele volta a ter um padrão pulsátil. Tá? Quando eu estou analisando, por exemplo, uma veia que está mais distante do coração, como a veia porta e a veia interlobar, essas veias, elas habitualmente elas têm um padrão de fluxo contínuo. Mas, quando eu tenho um aumento significativo da volemia, né, essas veias elas são distendidas e esse padrão, essa pressão que está dentro do sistema venoso, ela vai sendo transmitida retrogradamente. Então, aquelas veias que tinham um padrão de fluxo contínuo, agora passam a ter um padrão de fluxo pulsátil. E é justamente isso que a gente vai analisar. Então, por exemplo, ó, se a gente analisa aqui o fluxo da veia hepática, que está pertinho do coração, ele tem um fluxo de padrão pulsátil. Se eu estou, por exemplo, na veia femoral, ela tem pouco, né? ela já tem menos pulsátil. Quando eu estou, por exemplo, na veia poplítea, menos ainda. E a gente vai visualizar nessas outras veias que eu comentei para vocês que, dentro de um estado patológico, elas vão mudar o seu padrão de fluxo de um estado de padrão de fluxo contínuo para um padrão de fluxo pulsátil. Tá? Bem, vou falar um pouquinho sobre o protocolo do exame. A gente vai utilizar o transdutor só, normalmente o transdutor setorial ou convexo. Tá? A gente vai posicionar esse transdutor na linha axilar média. Num ponto só, a gente vai visualizar tudo que a gente precisa. Então, coloquei o transdutor aqui nessa região, né, na linha axilar média, eu vou visualizar aqui o fígado, já posso anteriorizar um pouquinho, eu já encontro aqui a veia suprahepática. Se eu anteriorizar mais um pouquinho, encontro a veia porta. E agora, se eu fizer báscula posterior, eu vou encontrar o rim e, a partir daí, a veia interlobar. Então, a gente vai passar um pouquinho da aquisição, dos ajustes de cada uma delas. Tá? Então, ó, o que eu preciso entender? Eu vou fazer esse protocolo no paciente em decúbito dorsal ou decúbito lateral esquerdo. Idealmente, devo ter o eletro ligado. Tá? Isso vai facilitar para mim determinar aonde está a sístole ou diástole. Tá? Preciso ter um eletro de boa qualidade, tá? Sem interferência. A questão do transdutor eu já comentei, a gente vai usar o transdutor com índex para cima. Tá? A gente vai ajustar a escala do Doppler, né, para uma velocidade em torno de 20 a 30 centímetros por segundo, na suprahepática e na porta, e quando eu for para ver interlobar, eu vou reduzir ainda mais essa escala para menos de 20 centímetros por segundo, tá? Para que eu consiga ter um bom registro do Doppler espectral, tá? E a gente vai fazer uma avaliação em sequência. Primeiro a gente vai olhar a veia cava inferior, tá? A veia cava, ela deve ser vista na janela subcostal, tá? A gente sabe que tem diferença se eu avaliar a veia cava no subcostal e na janela transhepática. Como a gente está avaliando o diâmetro anteroposterior, a gente dá preferência para a janela subcostal, tá? A gente só vai olhar a cava na janela transhepática quando, por um motivo, o paciente tem dreno ou alguma coisa está com curativo, a gente não consegue ter acesso, tá? Então, mas o diâmetro da cava ele é visto formalmente, né, como em todos os exames, pela janela subcostal. Analisei a cava, dependendo do valor da cava, a gente vai prosseguir ou vai parar por aí, tá bom? E aí, se eu tiver que analisar a suprahepática, a porta e a renal, a gente vai para a linha axilar média, tá? A gente vai documentar esses fluxos no final da expiração com Doppler pulsado. Então, o primeiro passo é medir a cava, tá?
o diâmetro da cava sendo maior que 2, a gente vai para o próximo passo. Se o diâmetro da cava for menor que 2, ele parte do princípio que o paciente não tem congestão significativa, tá? Então, o score Vexus é 0, tá? Ou seja, ele não tem congestão significativa, tá? Então, a gente só vai para a próxima etapa caso o diâmetro da cava seja maior que 2. Isso vale para ventilação espontânea ou ventilação mecânica, tá? A gente sabe da limitação disso, mas foi como o estudo foi realizado e a gente vê que isso é reprodutível, tá? Então, analisando agora aqui o fluxo da via hepática, fazendo uma breve revisão, a gente olhando aqui para o coração e analisando o padrão de fluxo, a gente vê que o fluxo da veia hepática ele se assemelha muito ao padrão do fluxo de uma veia central, tá? Então, por exemplo, da veia da jugular interna, quando a gente tem um catéter venoso profundo, tá? Então, começando aqui da sístole, né? Então, a gente tem aqui, ó, a onda S, ela surge quando? Quando eu tenho a sístole ventricular, a válvula tricúspide, ela vai em direção à ponta, então ela acaba sugando o sangue que está vindo da suprahepática em direção ao átrio direito, tá? Até o momento que o átrio direito vai estar bem cheio ainda com a válvula tricúspide fechada, então eu vou ter essa parte que pode ficar positivo, que é a onda V, até o momento que a válvula se abre, e aí novamente eu tenho o fluxo em direção da suprahepática para o átrio direito, que é a onda D. No final desse momento, existe a contração atrial, e aí, nesse momento, eu tenho uma onda aqui reversa, que é a onda A. Então, eu tenho dois fluxos anterógrados, onda S e D, e um fluxo retrógrado, que é a onda A no momento da contração atrial. Então, mostro aqui para vocês no paciente normal, padrão S maior que D, tá? E aqui já no paciente com uma congestão importante, né? Eu visualizo aqui, por isso que é importante o QRS. Após o QRS, a gente observa essa onda aqui invertida, a onda S invertida, mostrando que o paciente tem um achado de congestão grave, tá? Agora, tem alguns outros achados, né, algumas outras condições que impactam no padrão de onda das vias suprahepáticas. Então, a gente sabe que a hipertensão pulmonar aumenta a amplitude das ondas A e V. Quando eu tenho insuficiência tricúspide, quando ela é moderada, ela pode gerar onda S menor do que D. Em caso de insuficiência tricúspide grave, eu posso ter onda S reversa, tá? Então, a gente, lógico que todos os pacientes que tiverem insuficiência tricúspide grave, eles vão ter o padrão da veia suprahepática contaminada. O que a gente vê no dia a dia? Que muitas vezes a insuficiência tricúspide, ela torna-se grave junto com a congestão, né? Então, o paciente, às vezes, tinha uma insuficiência tricúspide leve, moderada, e ele fica congesto, além de piorar as outras coisas, ele piora também o grau da insuficiência tricúspide, tá? Mas, mesmo que, digamos, que aquele paciente ele já tenha alterações mais avançadas, já tenha muito remodelamento do átrio e até do ventrículo direito, isso vai continuar impactando na veia suprahepática, né, na veia hepática, mas eu vou ter outras fontes para analisar, como a veia porta e a veia interlobar, né? Até porque entre a hepática e a veia porta existem os sinusoides hepáticos, que vão se tornar uma barreira entre o coração direito, né, e essa circulação, tá? E aqui a gente já cai na veia porta. Então, chamo a atenção para vocês, ó, separando, então, a veia hepática da veia porta, a gente observa uma região de barreira, né, que serão sinusoides hepáticos. Então, o padrão de fluxo que eu vou encontrar na veia porta é um padrão de fluxo contínuo, a não ser que exista congestão, tá? Então, esse padrão normal é que eu tenho uma pulsatilidade menor que 30%, é uma forma muito fácil de calcular isso. Eu vou avaliar a velocidade máxima e a mínima, né? A máxima menos a mínima dividido pela máxima, eu vou ter esse índice de pulsatilidade, né? A fração de pulsatilidade. E quando esse valor é maior que 30%, ele é anormal, e quando ele for maior que 50%, ele vai ser
muito alterado. A gente vai depois entender como a gente vai usar esses valores de forma reunida. Tá? Então, o que a gente vai encontrar? Então, um indivíduo normal, um padrão de veia porta aqui com fluxo contínuo. Quando eu já tiver uma congestão mais significativa, numa fase inicial, essa fração vai estar entre 30 e 50, e quando ela for grave, ela vai ser maior que 50%. Então, aqui eu mostro um paciente com um valor normal, né, de variação da pulsatilidade de 27%, e aqui uma fração pulsátil, fração de pulsatilidade de 100%. Bem, depois que a gente avaliar a veia porta, a gente vai para a veia interlobar. Tá? Então, a gente vai fazer uma báscula posterior com o transdutor e vai caçar aqui a veia interlobar, que vai estar no córtex renal. E como aqui a parte arterial está junto da venosa, a gente vai ter no mesmo traçado o registro da parte arterial e da parte venosa. E a gente observa aqui, ó, na parte venosa, que ele vai estar abaixo da linha de base e ele tem um padrão de fluxo contínuo. Tá? Então, esse é o padrão normal. Aqui, o que nos ajuda a determinar o que é sístole e diástole é até a onda arterial. Então, eu sei que aqui é sístole, né, nessa fase positiva, e aqui, quando ele atinge essa fase sustentada, eu já estou na diástole. Mas o eletro também ajuda aqui, só eu tenho, né, o parâmetro de saber o que é sístole e o que é diástole, porque eu tenho a onda arterial junto da venosa. Então, ó, num indivíduo normal, eu tenho um padrão da veia interlobar com fluxo contínuo. Quando eu tenho já um grau de congestão inicial, eu vou ter um padrão chamado bifásico, onde, ao invés do fluxo contínuo, eu tenho fluxo em dois momentos, na sístole e na diástole, e numa fase mais tardia, eu tenho um padrão monofásico, que ele vai ser ou na sístole ou na diástole, mas mais comumente ele ocorre exclusivamente na diástole, é um chamado padrão monofásico. Então, o normal é o padrão contínuo, levemente alterado quando ele tiver bifásico e gravemente alterado quando ele tiver monofásico. Então, aqui mais um exemplo, né, mostrando da prática, aqui um paciente com padrão monofásico. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, a sístole e a diástole, a gente só visualiza fluxo na diástole. Juntando tudo isso, pessoal, como é que fica o score Vexus? Então, o score ele vai ser 0, 1, 2 ou 3. 0 é ausência de congestão, grau 1, congestão leve, grau 2, congestão moderada, grau 3, congestão grave. Tá? Então, beleza. Então, a primeira parte do score Vexus, ele começa com a avaliação da veia cava inferior. Então, veia cava é menor que 2, grau 0, não preciso progredir. O Vexus é 0. Tá? Veia cava está maior que 2 centímetros, e a gente vai analisar agora os padrões de fluxo na veia hepática, porta e renal. Tá? Então, como é que vai funcionar? No grau 1, eu vou ter uma cava maior que 2, sem mais nenhum outro achado, ou apenas um achado levemente anormal, que vai ser na veia hepática S menor que D, na veia porta um índice de pulsatilidade entre 30% e 50%, e na veia renal um padrão descontínuo bifásico. Tá? O grau 2 ele vai ocorrer quando eu tenho a cava maior que 2 e já tenho pelo menos, quer dizer, eu tenho apenas um parâmetro de gravemente alterado. Quais são os parâmetros que marcam a normalidade grave? Reverso sistólico na suprahepática, um índice de pulsatilidade maior que 50%, ou um padrão descontínuo monofásico. Tá? Então, se eu tiver cava maior que 2 centímetros e tiver apenas um desses achados com gravidade anormal, né, que é anormalmente graves, eu vou ter um score 2. Agora, se eu tiver a cava maior que 2 e tiver 2 ou mais desses 3 parâmetros, aí eu tenho o estágio mais avançado, que seria a congestão grave. Tá? E aí a dúvida ficaria assim, mas por que
a gente precisa fazer isso tudo se não é mais fácil só medir a PVC do paciente, ao invés de ficar analisando todos esses fluxos? E o que esse trabalho mostrou é o seguinte, não importa só a pressão. Quando a gente avalia os fluxos, a gente detecta a repercussão do aumento da PVC sobre os órgãos, né? Então, ele mostrou o seguinte, que quem tem VEXUS 3, por exemplo, ele está muito mais associado à disfunção renal do que quem tem uma PVC maior ou igual a 12. Então, isso mostra que esse score ele é interessante nesse aspecto. Não adianta olhar só a pressão, a gente tem que identificar as repercussões orgânicas. E aqui, já finalizando, a ideia, pessoal, do POCUS é a gente integrar. Então, a gente vai integrar os achados do coração, com os achados do pulmão, com os achados da congestão venosa, e isso vai permitir que a gente entenda quais são as consequências da insuficiência cardíaca, tanto no lado pulmonar, quanto, né, na porção sistêmica. Fechando a nossa apresentação, eu levaria aqui como mensagens para casa que a presença de linhas B no ultrassom pulmonar é dinâmica, modificando com o tratamento. O paciente que persiste com linha B antes da alta hospitalar ou ambulatorialmente, isso prediz hospitalização e morte. Em comparação com outros métodos, o ultrassom pulmonar ele tem uma rápida curva de aprendizado. A detecção de congestão venosa sistêmica está associada a complicações em diversos sistemas, como insuficiência renal aguda, disfunção hepática, tudo um pouco que a gente já comentou. E o VEXUS é uma ferramenta de quantificação dessa congestão. Então, a gente tem uma ferramenta onde eu consigo avaliar se o paciente está melhorando ou piorando. Termino a minha apresentação fazendo para vocês um convite para o nosso 11º Congresso do DIC, que vai acontecer dos dias 29 a 31 de julho, né, bem pertinho. E nesse congresso teremos um hands-on, né, onde eu faço parte, né, como um dos coordenadores, de POCUS em ultrassom pulmonar e VEXUS. Tá? Fico à disposição de vocês e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.